vários deles, inclusive Orígenes, a sua língua materna era o grego. Então não tinha nem como confundir o que ele está dizendo aqui. Então, aí que você se engana, porque, por exemplo, aqui no, em Levítico 1:8, em Êxodo 1:6 de Orígenes, ele fala que esse fogo é sempre o fogo do fim do mundo ou o fogo do juízo final. Tá certo. Então, se está acontecendo no juízo final, ele não está falando de purgatório. É que você coloca uma cronologia que não funciona no céu. Como a gente já citou aqui, não, o dia são 1000 anos. Se essas as pessoas estão perdendo galardão e ganhando galardão já no juízo final, que já aconteceu a volta de Cristo, já aconteceu a ressurreição, então não está falando de purgatório. Está falando de avaliação de obras. Não, é que você está dizendo que não é purgatório, mas é justamente o que eu estou falando. Não, mas o próprio Orígenes que você citou te refuta. O que ele disse que me refuta? Porque o fogo que ele tem entendimento aqui, de acordo com aqui a homilia 8 aqui de Levítico e também a Êxodo homilia 6, fala que esse fogo é o fogo do juízo final. Não é o fogo. O fogo do purgatório, que é o fogo consumidor que você advoga, tem que ser o fogo presente, antes da parousia, né? E aqui o próprio Orígenes que você citou, ele está falando que esse fogo é do juízo final. Então, se as pessoas estão com as obras sendo avaliadas já no juízo final, que aconteceu a parousia, aconteceu a volta de Cristo, já foram ressuscitadas, então não tem como falar sobre o purgatório. Aqui está falando sobre avaliação de obras, que é perda ou ganho de galardão. O juízo final é o momento em que as pessoas ressuscitam para essa recompensa. Nós temos, inclusive, Jesus dizendo que no fim dos tempos o Filho do Homem retornará, no Evangelho de João, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da condenação. Inclusive, a gente citou várias vezes a carta aos Hebreus aqui, dizendo que o homem morre e logo após vem o juízo. Mas isso não casa com a interpretação que você está dando aqui. Então, você diz que tem algo no meio. Eu nunca quero ser parcial. Inclusive, ponto para você na outra discussão do Aion. Mas agora, ele te refutou com o próprio Orígenes. Porque o Orígenes, pelo que eu entendi, você citou Orígenes, citou textos longos do Orígenes. Sim. Eu já conhecia essa citação. E eu não tinha me atentado de que o Orígenes está falando disso para o juízo final. E se é no juízo final, é óbvio que é para depois da volta de Cristo. Mas na sua compreensão durante do Aion, a volta de Cristo, né? A partir do momento que ele volta. Isso. Não agora. Mas na sua compreensão de Aion, quando você tomba, morre, você já entra nesse purgatório. Só que aqui o Orígenes, que você citou, está dizendo que isso é no juízo final. Então aí você é refutado. É que tudo tem a ver com o Aion, de novo. Que é o quê? É como é o século futuro. Deixa eu concluir agora. Fazer malabarismo. Não, está com não é malabarismo. com porque o tempo é diferente para nós e para quem está na eternidade. Então, é só assim que a gente consegue conciliar todos esses textos, inclusive os de Orígenes, como a gente acabou de ler, ele reconhece que tem um fogo que purifica, né, essa madeira e tudo mais, e os textos da própria Escritura, que Hebreus diz isso, o homem morre e depois vem o juízo. Ou seja, é outro tempo, mas uma não dá pra gente comparar, deixa eu terminar. Vamos concluir, não dá pra gente cronometrar, bem, é agora, é depois, é eternidade, a gente não sabe como é isso, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, a gente não sabe como é. Depois que a pessoa morre, ela já entra em contato com Deus, e morre, vem o juízo. Então é nesse momento que ela é purificada. É o mesmo fogo purificador de Cristo do juízo final, que é a manifestação desse juízo particular, acontece com a pessoa quando ela morre. É o contato dela com Deus. Mas aqui não está falando de juízo particular, está falando de juízo final claramente. O próprio Orígenes te refuta no que você falou.